Olá, vamos começar hoje a nossa conversa mergulhando num capítulo específico, o capítulo 6 do livro Embaixadores do Reino. O título já diz muito, a importância de ter equilíbrio. E a nossa ideia aqui é analisar um pouco mais a fundo esse conceito de equilíbrio financeiro que ele traz, mas por um ângulo talvez diferente do que a gente costuma pensar. Geralmente, desequilíbrio financeiro a gente associa logo a gastar demais, né? Viver além do que pode, essas coisas. Com certeza, comprar sem parar, dívidas. Exato. Só que o capítulo já começa jogando uma luz em outro tipo de problema. O desequilíbrio que vem, veja só, de ser generoso demais, de focar tanto em ajudar os outros que a pessoa, esquece de si mesma, sabe? Do próprio futuro. É um ponto de partida bem forte, né? Muito. O texto até cita um caso, parece que real, de um conhecido do autor. Alguém que, ajudava todo mundo, mão aberta sempre. Uhum. Mas acabou com a vida financeira complicada. Tem uma frase que me marcou. Sempre esteve disposto a abrir a mão. Doou-se tanto pelo próximo que esqueceu de cuidar de si mesmo. Isso muda um pouco a perspectiva sobre equilíbrio, não acha? Muda totalmente. Porque desconstrói aquela visão, talvez um pouco simplista, de que generosidade é sempre incondicionalmente algo positivo em seus resultados. O capítulo não critica ser generoso, de jeito nenhum, valoriza isso, mas ele introduz uma variável essencial, a prudência, a responsabilidade com o nosso eu do futuro. O eu do futuro, boa expressão. Cuidar das próprias necessidades, pensar o mínimo na segurança lá na frente, isso não é egoísmo, pelo menos não no contexto que o livro apresenta. É visto como prudência. E negligenciar isso, mesmo com boa intenção, é imprudência. E essa imprudência gera desequilíbrio. E pode até, ironicamente, impedir a pessoa de continuar ajudando no longo prazo, né? Se ela mesma quebrar. Exatamente. Mina a própria capacidade de ser generoso de forma sustentável. E o jeito como o capítulo desenvolve isso é curioso, porque parece um contrassenso no início. Ele sugere que economizar, que poupar, na verdade, prepara o terreno para a gente poder ser generoso de verdade. Como assim? Ele cita Ellen White, uma referência no livro, dizendo: é preciso que poupemos a fim de podermos doar. Ou seja, a capacidade de dar com consistência, com significado, estaria ligada a ter antes o hábito de economizar. Não é só o impulso do momento. Entendi. É uma generosidade planejada sustentável. Isso. E claro, ele faz a ressalva, também citando White, cuidado para essa economia não virar avareza. O ponto é a honestidade financeira, consigo e com os outros. Achar o equilíbrio. É uma inversão interessante mesmo. Normalmente a gente pensa que quem poupa muito é pão duro, né? E quem doa muito é só bom coração. Pois é. E essa ideia de poupar para poder doar vai um pouco na contramão do que se valoriza hoje, talvez. O espontâneo, o dar sem pensar muito. Sem dúvida. E o capítulo, então, aprofunda essa conexão entre economia equilibrada e as ofertas religiosas, né? Ele faz uma distinção clara do dízimo, que a fonte apresenta como fixo, 10%. Certo. Já as ofertas, aí a conversa é outra. O texto argumenta que elas devem seguir critérios diferentes, mais flexíveis e racionais. Racionais? Como assim? Ele conecta com Romanos 12, que fala de um culto racional. Não seria algo puramente emocional, entende? Segundo, a decisão do quanto ofertar é muito pessoal, cita 2 Coríntios 9. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar, sem regra externa. Individual, então. Isso. E terceiro, que eu acho fundamental, a proporcionalidade e a voluntariedade, claro. Usa outra parte de 2 Coríntios para dizer que a oferta deve ser proporcionalmente àquilo que possuem, de acordo com o que tem e não com o que não tem. Ou seja, com base na realidade financeira de cada um, sem forçar a barra. Exato. Nada de dar o que não tem ou se endividar para ofertar, por exemplo. Tem que ser algo que caiba no orçamento, que seja real. Isso tudo, então, reforça muito a ideia de planejamento, né? Não é para decidir na hora, no calor da emoção. Precisamente. O planejamento prévio é uma tecla que o capítulo bate forte. A recomendação, ainda que implícita, pensa nisso em casa.
com calma, avalie o que você recebeu, os recursos, as bênçãos, como o texto coloca, mas também, e isso é muito importante, considera seus compromissos, suas contas, suas responsabilidades. E a família, né? O capítulo menciona isso. Sim, reforça muito citando 1 Timóteo 5 sobre o dever principal de cuidar da própria família, prover o sustento deles. A ideia é que essa análise que mistura gratidão e responsabilidade venha antes de definir um valor ou percentual de oferta. É integrar fé e razão nas finanças. Faz todo sentido, e essa seriedade fica ainda maior quando o capítulo entra na questão dos votos de oferta, né? Aquelas promessas financeiras feitas a Deus. Votos e pactos. O texto leva isso muito a sério. Cita Deuteronômio 23 sobre a importância de cumprir o que foi prometido ao Senhor. É um alerta claro. Cuidado ao fazer esse tipo de voto. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir, basicamente. Exato. E o texto dá até um conselho prático. É preferível começar com um percentual baixo que seja factível, para não se enrolar depois. E para ilustrar o perigo do desequilíbrio nessa área, aí vem o exemplo do Corban, dos escribas e fariseus lá de Marcos 7. Ah, sim. O exemplo do Corban é muito forte para mostrar esse desequilíbrio que se veste de religiosidade. A explicação que o capítulo dá é que alguns religiosos da época declaravam seus bens como Corban, que significa oferta dedicada a Deus. Certo. Até aí, parece ok. O problema era como eles usavam isso. Era um jeito, uma brecha legal e religiosa para não precisarem ajudar financeiramente os pais idosos caso eles precisassem. Nossa! Usavam a oferta a Deus como desculpa para negligenciar a família. Exatamente. E a crítica de Jesus que o texto resgata foi duríssima. Ele disse que, com isso, eles invalidavam o mandamento direto de Deus, honrar pai e mãe, por causa de uma tradição deles. Que pesado! Muito. E o capítulo conecta de novo com Timóteo 5, sugerindo que, na visão de Jesus, essa atitude os deixava piores que descrentes, porque negligenciavam o cuidado básico com os seus. Uau! É um exemplo muito forte de como as prioridades podem se inverter, né? E como uma prática que parece piedosa por fora pode esconder um desequilíbrio profundo. O cuidado com a família é inegociável, segundo essa visão. Entendi. O alerta do Corban é para mostrar que nem a dedicação a Deus pode ser desculpa para fugir das responsabilidades básicas. Ponto claro. Mas, como o capítulo busca o equilíbrio, ele logo puxa para o outro lado também, né? Sim, tem o contraponto. Alerta para a gente não usar a prudência, o planejamento como desculpa para mesquinhez, para não ser pão duro com Deus ou com as causas que a gente acredita. Exatamente, não é para usar o planejamento como escudo para a avareza. Isso. O texto lembra de Malaquias 3, questionando se as ofertas são compatíveis com as bênçãos recebidas. Ou se a gente está dando só migalha, né? E joga aquela pergunta incômoda de Ageu 1. É tempo de vocês morarem em casas de luxo, enquanto a minha casa continua destruída? É um chamado para rever as prioridades. Sim, um chamado à coerência entre o discurso e a prática financeira. E aí, para ilustrar a atitude que seria considerada correta, mesmo na dificuldade, o capítulo traz o exemplo da viúva pobre, lá de Marcos 12. Ah, sim. A história da viúva é outro ponto fundamental para entender a mensagem de equilíbrio e principalmente de prioridade do capítulo. Porque a oferta dela, tão pequena, foi elogiada por Jesus como maior que a dos ricos. Então, a explicação que o texto dá, baseada no relato bíblico, é sobre a proporção e a atitude do coração. Os ricos deram do que lhes sobravam. A oferta deles era grande em valor absoluto, mas não mexia com o padrão de vida deles. Não representava um sacrifício real, talvez. Era o excedente. Isso. Já a viúva, na pobreza dela, deu tudo o que tinha para viver. A oferta era mínima em dinheiro, mas máxima em termos relativos, mostrava uma entrega total. Uma confiança, talvez? Uma confiança e uma prioridade clara. A causa de Deus era mais importante para ela naquele momento do que a própria subsistência imediata. O coração dela estava ali. A oferta dela mostrava quem estava em primeiro lugar. Diferente dos ricos, que talvez estivessem só cumprindo um ritual, mantendo as aparências. Entendi. Mas é importante que você disse.
O capítulo não usa isso para incentivar a imprudência, né? De forma alguma. Seria contraditório com todo o resto. O ponto da viúva não é doe tudo e fique sem nada, mas sim mostrar que o valor da oferta está na atitude, na prioridade que ela revela, e não só no valor monetário. Isso nos traz de volta, sempre, para essa busca do equilíbrio que o capítulo defende. Perfeito. É como se o capítulo dissesse, olha, cuidado com a generosidade que te leva à ruína, como o amigo lá do começo. Mas cuidado também com a prudência que te leva à avareza, que vira desculpa para não ajudar, para não se importar. Exatamente. É uma linha tênue. A busca pelo equilíbrio financeiro, pelo planejamento, pela responsabilidade com a família, com o futuro, nada disso pode ser um escudo para justificar a falta de generosidade, ou o desinteresse pelas necessidades dos outros, ou pelas causas maiores em que a gente acredita. É uma corda bamba mesmo. Requer discernimento constante. E o capítulo 6 fecha essa discussão toda com aquele desafio clássico, né? Mateus 6:24. Não dá para servir a dois senhores, Deus e o dinheiro, ou um mamão. Sim, essa escolha fundamental. A quem ou a que damos nossa lealdade principal? É isso que, no fim das contas, vai definir nosso equilíbrio ou desequilíbrio e nossas prioridades de verdade. Exato. Se a gente fosse resumir a visão de equilíbrio financeiro desse capítulo 6, seria uma mistura de 3 coisas, né? Primeiro, prudência, que é ter consciência das necessidades, presentes e futuras, pessoais e da família, e agir com responsabilidade. Certo. Segundo, planejamento, que aparece nas doações e ofertas racionais, pensadas, proporcionais à capacidade real, decididas com calma, não no impulso ou na pressão. Racionalidade e proporcionalidade. Isso. E terceiro, prioridade, que é colocar Deus ou os valores espirituais que a pessoa tem acima do materialismo, do dinheiro como um fim em si. Prudência, planejamento e prioridade. O objetivo desse equilíbrio é nos livrar de 2 extremos perigosos. De um lado, a ruína, por generosidade impulsiva e sem limite, como o caso inicial, e do outro lado, a avareza, a mesquinhez disfarçada de prudência, ou pior, de religiosidade falsa, como no caso do Corban. É achar o caminho do meio. Exatamente. Um caminho que exige reflexão constante. E isso deixa a gente com uma pergunta final, né? Pensando em como aplicar isso hoje, o mundo atual pressiona tanto. Muita pressão financeira, insegurança. Sim, mas também muitas necessidades, muitas oportunidades de ajudar. Como a gente acha esse equilíbrio na prática? Onde será que está a nossa versão moderna do Corban? Será que às vezes a gente usa a necessidade, que é real, de segurança financeira como desculpa para fechar um pouco a mão ou o coração? Ou o contrário. Ou o contrário. Será que a nossa generosidade, por ser muito impulsiva, pouco planejada, está minando nossa responsabilidade com o futuro? Com a família, como aconteceu com aquele amigo lá do início. É uma reflexão importante para cada um fazer, né? Olhar para a própria vida. Com certeza. A reflexão que o capítulo parece deixar é que a medida real da riqueza, por essa ótica, não está só no extrato bancário, mas talvez na combinação de devoção, de contentamento e de uma administração financeira que reflita de forma transparente as prioridades que a gente realmente tem no coração. Alinhar as finanças com os valores mais profundos. Exatamente. É um convite para isso. Um desafio constante, na verdade. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.